Olá, eu sou a Ruby. Hoje vamos acompanhar a história de Pamela e seu cão Bob, e seu vizinho tatuado Tyler e a pequena Tequila. Vai ser um prazer te acompanhar em mais uma história fantástica. O nome da obra é Um Amor para uma Caminhada. Como aviso, essa obra tem uma arte mais cartoon, diferente das que estamos acostumados a ver nos romances coreanos, mas particularmente é muito linda. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história começa com uma garota dormindo profundamente, quando de repente um cão se joga na cama para acordá-la e late. Enquanto a mulher diz que está bem, já vai levá-lo para passear, ela se levanta e diz: "Bora lá, meu garoto." Ela abre a maçaneta da porta e sai com seu cão para passear. Ele anda todo animado pela vizinhança, enquanto a dona dele pede para ele ir mais devagar. O nome dele é Bob. Às vezes ele é atentado, mas sempre um bom menino. A garota pede que ele devolva a bola, por favor, para que ela possa jogá-la novamente. Porém, às vezes ele não a escuta, e faz coisas inapropriadas, e tem às vezes que Bob de repente sai correndo, e arrasta ela junto, mas mesmo assim, ela o ama, não importa o que. Antes de sair, a mulher diz para Bob que a mamãe tem que ir trabalhar agora, e ordena que ele se comporte e seja um bom menino. Ele late e coloca a pata na mão dela, o que faz ela se derreter de alegria com tanta fofura, e depois ela se despede com um sorriso no rosto, e diz até mais tarde, pequeno anjo. Ela fecha a porta enquanto Bob observa. Ele olha para o lado com uma expressão triste, mas logo se anima quando vê algo para fazer. Em outra cena, a mulher chega no local de trabalho, uma colega deseja bom dia, e começa a comentar que o encontro que teve na noite passada foi tão gostoso, mas ela pede para esperar um segundo, então a mulher menciona que lá vai ela de novo. Ela começa a suar frio de preocupação, e diz várias vezes para carregar logo a câmera que vigia o Bob. Mas ao ver o vídeo, ela fica paralisada. A sua amiga, ao ver a expressão dela, pergunta qual foi o dano dessa vez. Ela não respondeu, então a amiga se aproximou para ver o que está acontecendo. Pelo vídeo ao vivo, via-se Bob rasgando uma almofada alegremente. A colega de trabalho comenta que esse cachorro é como um pesadelo muito ruim. Ela olha sério para a mulher, e diz para ela não ousar dizer isso sobre seu Bob, mas a mulher responde que tanto faz, e em seguida pergunta se não foi por causa do Bob que ela terminou com seu ex-namorado. Ela fica em silêncio, e pensa que ela não está errada. Já faz cerca de um mês desde que terminaram. Ela se apaixonou por ele à primeira vista há 3 anos, 6 meses depois e já estavam vivendo juntos. Ele não queria ter filhos, então decidiram adotar um cão. Quando encontraram Bob, pensou que seria uma família feliz. No entanto, ele disse para Pamela, a protagonista, que já chega, e que deve escolher entre ele ou aquela coisa. Naquele momento, foi tão doloroso perceber que tipo de idiota ela estava amando, tudo porque estava embriagada de amor, e não o conhecia realmente, e mesmo que Bob seja um pouco difícil, ela decidiu cuidar dele. Enquanto volta para casa, Pamela pensa no que sua amiga disse, que deveria arrumar um treinador para cuidar dele enquanto estiver trabalhando, mas ela não conhece ninguém em quem ela possa confiar para ajudar. Além disso, é provavelmente super caro, e ela está falida agora que mora sozinha. Pamela chega em casa e diz: "Olá Bob, mamãe voltou." Mas ao ver o que seu cão fez, parece que o espírito dela subiu e o corpo ficou. Ela olha com raiva para Bob, mas ele se faz de desentendido. No apartamento ao lado, um homem escuta Pamela gritar com Bob, dizendo para não fazer mais isso. Ele se levanta, e disse para o seu cão esperar ali, e de novo ouve do seu apartamento a mulher dizer para Bob, não olhar para ela com esses olhos fofinhos. Pamela estava se preparando para levar Bob para passear. O misterioso homem chamou por ela, mas ela não escutou, pois está pedindo para Bob não puxar a corda, avisando que depois que trancar a porta, ele pode começar a andar. Bob olhou para ela nada feliz, então pensou em uma ideia genial. Ele desceu correndo rapidamente as escadas, enquanto Pamela pede desesperada para ele não correr ali porque é perigoso. Quando ela tropeçou e estava prestes a cair, o homem misterioso segurou ela e a puxou para o seu lado. Ela fica surpresa, e se pergunta quem é esse. A voz dele é tão profunda, e sentiu um cheiro de cigarros e baunilha. Ele pergunta se ela está bem. Pamela responde que sim. O homem menciona para ela tomar mais cuidado. Ela diz obrigada e responde que fará isso na próxima vez. Ele comenta que ela deveria controlar melhor seu cão, mas Pamela não escuta pois está olhando para a tatuagem dele, e em seguida se pergunta encantada, quem é esse homem? Ele comenta que na próxima vez, tente não usar saltos burros ao passear com seu cão, e pergunta se entendeu. Pamela se questiona se ele disse mesmo saltos burros, parece que ele é muito rude. Ela responde a pergunta dele, dizendo que usa porque gosta deles. De repente se assusta quando vê ele usando meias rosinhas com crocs, e pensa que ele ainda tem a cara de pau de dizer como se vestir. Ela diz para si mesma que esse cara é um idiota, assim como seu ex, então ela agradece pela dica, enquanto olha com nojo. Quando repentinamente, ele pede para Bob vir aqui, Bob obedece e vai, depois manda sentar, o cão respeitosamente faz o que ele mandou. Logo depois, ele fala para Pamela que apenas queria avisá-la que ela é muito barulhenta quando chega em casa, então não consegue dormir direito, mas ela está se perguntando o que ele acabou de fazer. Ela nunca viu Bob tão parado e obediente. Ele se vira para ir embora, e diz que gritar não ajuda o cão a entender, então se despede. No entanto, Pamela acredita que isso tem que ser um sinal. Ela pega no braço dele e pede para esperar um minuto. Ela pergunta se ele poderia cuidar do seu cão, enquanto ela está no trabalho. Ela comenta que parece que ele sabe como treinar um cão e Bob parece confiar nele, e conclui pedindo por favor, e que vai pagá-lo por isso. Ele se aproxima dela e pergunta se vai mesmo pagá-lo, e logo depois comenta que ele vai ser muito caro.
Ele pergunta qual é o problema do Bob afinal, se ele só precisa de ajuda para ouvi-la. Pamela não responde a pergunta, pensando em como deve dizer isso a ele. Logo depois, ela mostra o estado que ficou seu apartamento. Ao ver a destruição que Bob fez, ele comenta que isso vai ser problemático, então diz que vai cobrar R$ 100 a hora. Ela se assusta dizendo que é muito caro, e menciona que ela é CLT, trabalha em turno completo de 8 horas, e questiona como poderia pagar esse preço. Ele comenta que avisou antes que ele é muito caro, e ter um cão é uma grande responsabilidade, se não pode dar a ele o que ele precisa então é melhor não ter um. Ela o interrompe, dizendo firmemente que vai fazer isso, porque Bob merece o melhor, se isso significa que tem que fazer alguns sacrifícios, então vai pagá-lo para treinar Bob. Ele fica em silêncio por alguns segundos refletindo, em seguida informa que eles têm que reduzir a ansiedade de Bob pouco a pouco, e vai encurtar suas visitas a ele conforme as semanas passarem para que ele possa aprender a ficar sozinho. Enquanto acaricia Bob, avisa que ela tem que pagá-lo um dia antecipado, e dar uma cópia das chaves do apartamento, ela responde que vai fazer uma cópia agora mesmo. O homem olha para ela e diz que seu nome é Tyler. Nesse momento, ela pensa que finalmente Bob vai ficar feliz sozinho em casa depois do treinamento, e ela poderá relaxar quando estiver no trabalho. Pamela menciona que só precisamos de alguma ajuda para ser feliz, e mal pode esperar para contar a Ana. Agora em outra cena, Pamela chega animada no trabalho e chama por Ana diversas vezes, dizendo que ela não vai acreditar no que aconteceu, mas repentinamente, Ana pede nervosamente para que ela faça silêncio. O chefe, irritado, pergunta a Pamela o que diabos é essa bagunça. Todos estes documentos estão cheios de erros. Ele ordena que ela conserte essa bagunça agora, e faça isso rápido. Ela responde que vai fazer isso imediatamente. Enquanto analisa os erros, Pamela menciona com Ana que isto vai levar o dia inteiro. Ana responde que quanto mais cedo começarem, mais rápido irão para casa, e devem torcer para que seja antes da noite chegar. Pamela se desculpa dizendo que isso é sua culpa. Ontem ela estava tão nervosa depois de ver Bob destruindo o apartamento que não conseguiu se concentrar. Ela diz que ela quem deveria verificar os documentos sozinha. No entanto, sua amiga responde que se ela quer compensá-la, então acompanhe ela em um encontro duplo hoje à noite. Ela diz que seu boy do dia tem um irmão bonito, vai ter boa comida, algumas risadas e depois de passar a noite juntos, vão embora e nunca mais ligam para eles. Mas Pamela se desculpa, dizendo que não está pronta para se exibir de novo, mesmo que ela tente manter as coisas casuais, sabe como isso sempre acaba para ela. Ana diz que esqueceu que ela é do tipo que pensa, ela responde chorona que tem que parar de se apaixonar pelo primeiro homem que cruza seu caminho. Então, a amiga pergunta por que ela veio trabalhar tão feliz. Ela responde animadamente que é sobre o Bob, mas repentinamente, se assustaram quando o chefe ordenou que elas parem de fofocar e voltem ao trabalho. Ele pergunta se acham que isso é um parque infantil. Um homem loiro ao seu lado, pede para o diretor não ficar chateado, e diz que tem certeza de que elas farão bem seu trabalho. Ele pergunta se ele não sabe como as mulheres são, elas não conseguem trabalhar sem falar sobre sapatos e compras, é natural para elas, mas pelo menos são uma vista bonita de se ver. Pamela pergunta a Ana se eles sabem que podem ouvi-los. Ela responde que algum dia vai fazer todos eles queimarem no inferno. Enquanto está trabalhando, Pamela pensa que odeia este trabalho, mas ela realmente precisa pagar suas contas, especialmente agora o novo treinador do Bob. A única coisa que torna este trabalho suportável é estar contando os segundos que faltam para a hora do almoço. É o único momento de alegria antes de bater o ponto. Ao caminho do almoço, Pamela questiona Ana tristemente. Por que elas têm que trabalhar em um lugar tão nojento e chato? Ana apenas diz, seja bem-vinda ao capitalismo. Se não gosta, simplesmente vá morar nas montanhas com Bob. Ela chora ainda mais. E fala que não foi ainda porque os ursos podem comê-los. Em seguida Ana pergunta se ela não vai dizer nada sobre o homem louco que ela contratou. Ela responde que tinha esquecido, e logo começou a falar sobre ontem. Agora na área de almoço, Pamela diz que foi assim que conheceu ele, e está tão animada, em breve terá tempo e paz de espírito para sair, então as duas poderão ir às compras. Ela diz sorrindo que elas podem até mesmo ter uma noite de meninas elegantes, e mal pode esperar por isso, mas Ana está se segurando para dizer algumas coisas, então pergunta se Pamela está dizendo que deu cópias da chave do apartamento a um estranho, que disse que era seu vizinho, que trabalha à noite, cheira cigarro e tem uma tatuagem no pescoço, em apenas um dia. Ela responde gaguejando e suando frio que sim, isso mesmo, desse jeito aí. Ana gritou, dizendo que isso é loucura, aquele cara pode ser um vigarista, e pergunta furiosamente como ela pode ser tão inocente, logo depois pede para abrir aquela sua câmera para cachorros. Quando Pamela abriu o aplicativo, as duas ouviram alguém gritar tequila. No vídeo Bob estava jogado no sofá, o que faz ela perguntar se Bob está morto. Enquanto isso, só ouvi alguém gritar tequila. Tequila, onde está você? Pamela fala que ele matou seu pobre Bob e agora está bebendo tequila. Ana comenta que isso é pior do que ela pensava, e pede para correr, vá para casa rápido e que ela vai cuidar das coisas aqui. Pamela entrou no carro e dirige a toda velocidade. Enquanto pensa na burrice que fez, ela sempre deixou homens maus entrar em sua vida. E Bob é aquele que tem que lidar com as consequências. Chorando, ela afirma que não pode continuar fazendo isso. Quando chegou em casa, ela abre a porta bruscamente e grita, ei seu desgraçado bêbado, afasta-se do meu cão. Tyler olha para ela sem entender nada, e ao ver ele contando dinheiro, Pamela pergunta se ele até roubou seu dinheiro. Ele questiona o que ela quer dizer com seu dinheiro. Ela se altera e responde que é dela, que ele passou nas suas coisas para roubar, mas Tyler responde que este dinheiro é do bar em que trabalha. Ele informa que é perigoso contar no local à noite, então faz isso quando está em casa.
Nesse momento, Pamela fica sem reação, então ela aponta para o Bob e pergunta o que é seu cachorro morto no sofá. Ele responde que Bob está dormindo e a chama de idiota. Ele diz que eles foram dar um passeio nas montanhas e agora Bob está cansado. Ela ficou de novo sem reação, e agora suando frio de vergonha, mas ela não se deu por vencida, e comenta que viu ele na câmera dog, gritando tequila como um homem louco, e pergunta se ele está bêbado, pedindo que explique isso agora. Ela afirma que não vai deixar ninguém machucar seu Bob, e ordena que saia de perto dele agora. Ele se levanta enquanto diz que então tem uma câmera dog aqui. Tyler menciona que espera que ela tenha se divertido espionando, mas da próxima vez é melhor assistir a coisa toda. Ele responde que não estava procurando álcool, estava procurando o cão dele. Ele diz que estava tentando deixá-la confortável com um novo espaço sozinha, mas então não conseguiu encontrá-la por um momento. Ele se agachou para pegar seu cão, enquanto responde que é por isso que estava gritando tequila. Ele mostra seu pet para ela, e fala que seu nome é Tequila. Ao olhar para o cãozinho, Pamela questiona se essa é a Tequila. Ela se aproxima emocionada perguntando se esta preciosa torta de fofura se chama Tequila. Ele afasta a tequila dela e diz que sim, e definitivamente não é um alcoólatra procurando uma garrafa. Ela pergunta quem diabos daria esse nome ao seu cãozinho fofo. Ele responde porque ela é como uma dose de tequila. Pamela pergunta o que isso significa. Ele pede para se sentar ao lado dele e apenas observe. Ele comenta que não importa quão suave como água ela parece. Ele pegou na mão da Pamela enquanto diz que ao misturar um pouco de limão e sal juntos, ela vai queimar você, mas ao olhar fixamente para o rosto dele, ela pensa que ele está tão perto. Ela não entendeu o que ele quis dizer, e pergunta do que ele está falando, mas repentinamente, Tequila se altera e late raivosamente para ela. Então Tyler diz que Tequila odeia ver mulheres perto dele, e pergunta se ela não viu como parece uma dose de tequila. Pamela responde que isso não tem nada a ver, e diz também que ela é só pequena, mas é mais braba que Bob. Agora sentados no sofá, ela se desculpa por ter acreditado que achou que ele era um vigarista, e pede que a deixe trazer-lhe um chá, para que se sinta um pouco mais bem-vindo. Ela se levanta para preparar, mas Tyler pergunta se ela se importa se ele fumar na varanda. Ela responde que tudo bem, fique à vontade. Enquanto prepara o chá na cozinha, Pamela pensa que ele não é como imaginou. Ele parecia tão sério e distante, mas apesar de sua aparência, ele é gentil e de alguma forma caloroso. Além disso, parece que Bob realmente gosta dele, e ele fica tão fofo quando olha para Tequila. Nesse momento, ela fica corada, perguntando-se do que está dizendo. Ela diz para si mesma para respirar fundo, e repete 2 vezes que ele é apenas um estranho. Ao se aproximar da varanda, ela pergunta se ele gostaria de leite. Ele responde que apenas açúcar está bom e agradece pelo chá. Logo depois, Tyler menciona que estava pensando agora há pouco, que ela está realmente certa. Ele diz que ele é um estranho com seu cão, e se fosse ele, teria checado a câmera também. Tyler afirma que Pamela estava certa em não confiar totalmente nele, e que não precisa se desculpar por isso. Ela diz que não queria julgá-lo, mas ele tem um pacote completo para isso. Ele a encara e questiona o que isso significa. Pamela então responde despreocupadamente que ele trabalha à noite, tem tatuagens no pescoço e fuma. Essa sua cara não mostra que é apenas um cara amigável da casa ao lado. Ele menciona que ela acabou de dizer que não queria julgar, mas não poupou palavras. Tyler então pergunta se eles estão falando sobre clichê. Ele menciona que ela deve trabalhar em um emprego de escritório, usa coisas fofas desconfortáveis e julga os outros. Em seguida ele conclui dizendo que ela é o tipo de garota que faz o drink doce mais chique, só para postá-la no Instagram e depois joga fora. Ela ficou calada porque ele acertou em cheio. Enquanto bebe o chá, ela comenta que eles dois realmente têm estilos de vida muito diferentes, e pergunta por que ele concordou em ajudá-la, já que é uma total estranha para ele. Ela diz que entende que pode ser pelo dinheiro, mas ele a interrompe, dizendo que sabe o quanto ela ama seu cão, por isso não deixou de ajudá-la. Ela pergunta como, se eles acabaram de se conhecer ontem, e não tem como realmente saber disso em apenas um dia. Tyler menciona que pode ouvi-la gritando do seu apartamento, então ouviu ela brigando com o namorado e a decisão que teve que tomar naquela noite. Ele diz que ficou furioso naquela noite. Ele sempre ouvia aquele cara gritando e sendo grosseiro com Bob quando chegava em casa. No início, pensou que eles eram apenas mais um casal snob que adotou um Doberman para exibição, e sentiu tanta pena pelo Bob. Mas naquele dia, teve certeza de uma coisa. No dia do término do namoro de Pamela, Tyler estava colocando comida para Tequila, quando escutou o namorado da Pamela reclamar que não aguenta este animal mais, que deveriam devolvê-lo ao abrigo e dizer a eles que ele precisa de um novo lar. Tyler diz para si mesmo que isso está indo longe demais, e pediu para Tequila esperar aqui, pois precisa cuidar disso. No apartamento da Pamela, ela afirma que eles assumiram a responsabilidade de adotar ele, não podem abandoná-lo agora. Ela gritou dizendo que não vão abandonar Bob. O namorado dela dizia que eles vão simplesmente mudar para o normal. Ela pergunta com raiva se ele tivesse um filho, simplesmente o jogaria fora. Ela diz que não, tentaria ensiná-lo, ajudá-lo a aprender, e isso é a mesma coisa. Tyler, ao ouvir essas palavras, desistiu de bater na porta, enquanto escutava ela falar que abandonar Bob, para ela, é como se uma mãe abandonasse o próprio filho. Nesse momento, o namorado gritou dizendo que já chega, e que deve escolher ou ele ou aquela coisa. De volta ao presente, ele comenta que suas palavras naquele dia fizeram ele perceber que a julgou muito mal, pois mesmo se eles têm estilos de vida diferentes, eles ainda têm uma coisa em comum, acreditam na mesma coisa. Ele sorri e diz que as pessoas podem machucar, enganar e abandonar, mas cães não têm esse tipo de coração, e ela sabe disso, é por isso que ele confia nela.
Logo depois, Tyler menciona que está tarde para ele, pois precisa dormir um pouco antes de trabalhar. Ele pega a bandeja com as xícaras de chá e pergunta se ela já terminou, mas Pamela diz para deixar que ela mesma arruma. No entanto, ele responde que ela não precisa se preocupar e apenas descanse. Ela então pede que então deixe dar-lhe o dinheiro para amanhã, mas Tyler pergunta se ele esqueceu de contar a ela. Ele avisa dizendo que na verdade, os R$ 100 por hora foi apenas uma piada, R$ 100 por semana está de bom tamanho, então já está pago. Ele informa que amanhã vai sair nesse horário também, para que ele possa dormir um pouco antes do trabalho. Após lavar e arrumar as louças, Tyler menciona que escreveu seu número e deixou na porta da geladeira, e pede que mande uma mensagem depois que chegar em casa amanhã, para que ele possa saber que tudo está bem. Nesse momento, Pamela percebeu que na verdade, foi ela quem o julgou mal. A maioria dos homens que conhece são diferentes de Tyler. Ele não parece o cavalheiro perfeito dos contos de fadas mais. Repentinamente Tyler a desconecta de seus pensamentos, e antes de sair, comenta que Tequila falou bye bye. Depois dele se despedir, Pamela fica se perguntando o que foi isso. Ela tenta falar algo, mas sua mente está em branco. De repente ela se agacha colocando suas mãos no seu rosto corado, o que faz Bob se assustar. Ele faz uma carinha de que ela já se apaixonou. Pamela diz nervosamente que não, ela não e fala que foi ele. Bob late animado quando ela perguntou se ele gosta do Tyler. Ela então começa a fazer carinho no Bob, enquanto pergunta se ele realmente se divertiu com ele hoje, se realmente está feliz. Logo depois, corada, ela diz que ela também se divertiu muito hoje. Enquanto pensa que não pode continuar se apaixonando pelo primeiro homem que cruza seu caminho, ela abraça Bob e fala que acha que agora eles podem ter um grande problema. Agora em um momento do passado, a pequena Pamela comemora o aniversário da sua mãe com seus pais. A mãe de Pamela olha para o desenho que ganhou de presente dela, e pergunta se isso é um urso. Ela aponta e responde que não, é o papai. Em seguida o pai dela presenteia sua esposa. A pequena Pamela olha curiosa para a mãe lendo a carta. Depois de ler, ela dá um beijo no seu marido dizendo que o ama muito. Ele responde que a ama muito também. Essa demonstração de amor e afeto fez Pamela sorrir encantada, pensando que o amor é sempre puro e inquebrável. E em outra cena do passado, ela deseja Feliz Natal e pergunta se está pronto para o seu presente. O namorado questiona se vai fazer isso agora. Ela responde que é claro, é noite de Natal e é o primeiro Natal deles como uma pequena família. E pergunta a Bob se ele está tão animado quanto ela. Pamela entrega um osso de presente para Bob e deseja Feliz Natal. Logo em seguida presenteia o namorado também. Ao desembrulhar a caixa, percebe que ele ganhou um Play 5. Nesse momento Pamela menciona que lembrou dele falando sobre um deste para brincar com seus amigos, então ajuntou dinheiro e comprou. E ela diz também que escreveu uma carta, mas ele a interrompeu, dizendo que não achou que estavam dando presentes, então não comprou um para ela. Pamela fala que está tudo bem, pois ela sabe que ele tem estado muito ocupado, e menciona que eles três podem simplesmente sair para jantar para comemorar. No entanto, ele pergunta se ela está incluindo um cachorro, e comenta que não vai sair para jantar com um animal, é melhor pedir um delivery, e diz que um sushi tá bom. Pamela tenta convencê-lo, mas ele reclama que ela sabe que essas coisas são caras, e pede que considere o sushi como um presente para ela, enquanto ela se pergunta se ele não lembra que ela não gosta de peixe. Nesse momento, aquela cena dos seus pais, em que pensou que o amor é sempre puro e inquebrável, hoje percebe que foi só uma ilusão. Agora de volta ao presente, Pamela está dormindo profundamente, quando repentinamente Bob largou a pata no rosto dela, enquanto massageia o rosto, pergunta-se se ela caiu no sono depois que Tyler foi embora, e o que diabos aquele idiota estava fazendo nos seus sonhos. Ela fala para si mesma que precisa simplesmente esquecer ele. Pamela acorda Bob, dizendo que eles não querem ter mais nada com esse cara. Em seguida ela deita e abraça ele, comentando que já tem seu único amor bem aqui, e tudo vai ficar bem. Pamela menciona que é exatamente como Tyler disse, as pessoas podem machucar e abandonar você, mas os cães não têm esse tipo de coração. Então Bob late animado, quando ela disse que é por isso que serão a família mais feliz de sempre, só ela e ele. No entanto, o celular dela chega uma notificação, ela pega para checar e é do seu ex-namorado, implorando para voltar e que eles vão dar certo dessa vez. Ela grita dizendo que é só falar no diabo que ele aparece. Bob também concorda assustado, furiosa. Ela pensa que não precisa desse otário, então respondeu a mensagem dizendo que não, em seguida bloqueou ele, falando para si mesma que já chega de idiotas. Ela fala animada, dizendo para Bob que eles vão apreciar uma vida sem homens, só ele e ela, e que merecem um bom hambúrguer para comemorar isso. Pamela se levanta e caminha até a geladeira enquanto Bob segue atrás. Ela diz que não vai se apaixonar por ninguém, que é uma mulher forte e independente, e vai apreciar sua vida não romântica. No entanto, ao ver o número de Tyler na geladeira, ela para e pensa nele por um momento, e logo em seguida fica corada, pois além do número, deixou uma cópia do apartamento dele, se ela precisasse de ajuda urgente. Pamela gritou dizendo que ele deixou uma chave, o que fez Bob levar um susto. Ela diz que é apenas para emergência, mas mesmo assim, se pergunta se talvez ele gosta dela, e comenta que ele é tão fofo. Bob olha para ela julgando, quando ouviu ela dizer que vai mandar uma mensagem de texto para ele agora mesmo. No entanto, Pamela olha para ele, e vê-a encarando e fica sem reação, então ela diz para Bob que promete que vai mudar, que pode ser uma mulher independente, mas Bob parece não acreditar. Agora na varanda do apartamento, ela se questiona o que deveria escrever, mas não tinha ideias, e diz para si mesma que é só uma mensagem de texto, não precisa ficar uma hora nisso.
Olhando para o celular, Pamela se pergunta se ele já está no trabalho. Depois de conseguir digitar a mensagem de texto, comenta que algo assim seria perfeito. E agora o que resta é esperar por uma resposta. Quando repentinamente, um barulho do lado de fora do apartamento chama sua atenção, ela fica corada ao escutar uma voz e perceber que é do Tyler. Ele está saindo do apartamento enquanto atende uma ligação. Ele diz que vai chegar lá o mais rápido que puder. Pronto para sair na sua patinete elétrica, Tyler encerra a chamada falando que o fornecedor deixará mercadorias hoje e que o homem atrás da linha deve receber. Nesse momento, Pamela se pergunta incrédula se ele está de brincadeira. Ela pensava que ele teria uma motocicleta grande com a aparência dele, mas quão estranho esse cara pode ser. Mas calma, ela pensa que então é assim que ele vai trabalhar, quando de repente ela notou que ele terminou a chamada, e se questiona se ele verá sua mensagem agora. Olhando mais atentamente, ela acha que Tyler está realmente checando suas mensagens, e se pergunta se ela está realmente olhando ele ler sua mensagem, e pensa que isso é como stalker, mas diz para si mesma que não é como se ele fosse olhar para sua varanda. Porém, ela é surpreendida. Quando Tyler está prestes a olhar para a varanda do apartamento dela, Pamela se abaixa rapidamente pensando que ele olhou mesmo, e se perguntando se foi mais rápido que ele. Tyler fica observando a varanda dela por um momento, enquanto Pamela diz para si mesma que está tudo bem, mas se sente insegura sobre isso. Ela menciona que é apenas uma mensagem de texto, no entanto, não entende por que seu coração está quente ou por que se sente assim. Quando um som de notificação chega, e a desconecta de seus pensamentos, ela abre rapidamente a mensagem para verificar o que ele escreveu. Ela abriu a conversa, e tinha uma foto enviada. Ao clicar na foto, viu Bob sorrindo alegremente e os cabelos dela aparecendo na foto. Nesse momento, ela pensa envergonhada que ele realmente a pegou. Pamela se levanta para ver se Tyler ainda está observando, e se pergunta se ele está pensando nela. No entanto, ele já está partindo na sua patinete elétrica. Corada, Pamela fala para Bob, que mencionou que disse que seria só ele e ela para sempre, mas talvez tenha um espaço para mais um, na verdade 2, contando com a pequena Tequila. No dia seguinte no trabalho, Ana pede ajuda a Pamela, para que ela tire algumas cópias dos documentos, mas antes disso, ela diz para já ir falando sobre o que aconteceu ontem. Ana menciona que Pamela não sabe quanto de corretivo teve que passar enquanto se maquiava. Além disso, ficou a noite toda preocupada com ela. Pamela se desculpa dizendo que esqueceu de ligar para ela. No entanto, Ana pergunta se ela lutou com ele, se ele está morto e se precisa de ajuda com o corpo. Meio sem jeito, ela responde que não, e que é uma história engraçada, mas foi tudo apenas um mal-entendido. Pamela diz envergonhada que na verdade, ele é um cara muito legal, mas Ana pede por favor, não lhe dizer que ela está se apaixonando por um vigarista. Ela responde que ele não é um vigarista, ele é realmente gentil e doce com Bob. Além disso, ele tem um cão tão adorável. Tentando processar o que sua amiga disse, Ana diz que ela é como um cachorro apaixonado. Pamela comenta que não está apaixonada, só está dizendo que ele é um cara legal. No entanto, ela pede para que seja mais sincera. Ana menciona que elas são colegas de trabalho há mais de 3 anos, e Pamela é sua melhor amiga, e acredita em si mesma quando diz que a conhece bem o suficiente para saber que vai se apaixonar por ele. Ela comenta que nem sabe o sobrenome dele, em seguida se desculpa por estar sendo tão dura com ela, mas é que não quer vê-la sofrer de novo com um lixo como seu ex. Pamela olha emocionada para sua melhor amiga. Quando ela disse que ela merece o mundo de volta, ela pula nos braços de Ana e fala que ela não sabe o quanto a ama. Ana responde para se sair dela porque não faz seu tipo. Logo depois, Pamela menciona que ela está certa, ela não o conhece e não pode repetir seus erros, e pergunta o que deve fazer, se ela hipoteticamente se apaixonar por esse cara. Ana grita dizendo para não tentar enganar com esse negócio de hipoteticamente. Ela aponta para Pamela, e pergunta se ela já a viu se preocupar ou chorar por um homem adulto, e afirma que é claro que não. Ana pede que só faça o que ela diz, saia por aí e depois vá embora. Isso faz com que seja impossível pegar sentimentos. No entanto, Pamela responde que não sabe se esse estilo de vida de namoro é certo para ela, e menciona que tem certeza de que o entenderia apenas o conhecendo. De repente, Ana tem um choque mental e diz firmemente para esperar e que agora entende, então pergunta o quão gostoso ele é, deixando Pamela envergonhada. Mas ela começa a assobiar do nada enquanto Ana espera a resposta. Ana fala que a diga agora, no entanto ela menciona que não conseguiu encontrá-lo nas mídias sociais. Em seguida, ela diz que de qualquer forma, já que não confia que Pamela não vai se apaixonar por ele, então pega nas mãos dela e comenta que como ela disse que ele trabalha em um bar, portanto, vão fazer a operação. Vá até o bar do gostoso e confira ele em nome da ciência, depois que ela tiver a aprovação da sua melhor amiga e ela conseguir algumas bebidas. No entanto, Pamela se desculpa, comentando que não pode deixar Bob sozinho ainda. Ana diz despreocupada que então divirta-se com esse gostoso, mas tenha certeza que ele ajude Bob. Em seguida resmunga que queria muito uma bebida e uma gentinha para olhar. Enquanto sobe as escadas até o apartamento, Pamela reflete que gostaria poder sair, mas Bob precisa dela, e se pergunta em que tipo de bar Tyler trabalha, e se talvez deva perguntar a ele onde é, só para o caso dela precisar ir vê-lo, mas provavelmente já está em casa agora, e se questiona se é demais ela mandar uma mensagem para ele. Assim que ela entrou no apartamento, avisa para Bob dizendo que mamãe já voltou. No entanto, é surpreendida quando vê que Tyler ainda está ali, ele está dormindo profundamente ao lado do Bob no sofá. Ao vê-lo, Pamela pensa que ele adormeceu e está tão fofo, enquanto fecha a porta devagar, se pergunta se deveria acordá-lo. No entanto, não quer assustá-lo. Ela tira os saltos silenciosamente, pensando que ele provavelmente está muito exausto, ter que trabalhar a noite toda e agora está cuidando do Bob, com certeza está completamente acabado.
Bob acorda quando escuta Pamela chamar ele. Ela pede que venha para a mamãe e ajude a acordar o Tyler, para que ele possa ir para casa. No entanto, Bob simplesmente a ignora e volta a dormir nas pernas dele. Pamela chora dizendo que ele é um traidor, bastou 2 dias para traí-la, e diz por favor, por que não consegue fazer isso sozinha. Ela se aproxima do rosto dele, enquanto pensa que sabe que deveria acordá-lo, pois hoje é sexta, então tem certeza de que será uma noite agitada para ele, e ele está fazendo tudo o que pode para ajudar ela e o Bob. Ninguém se importou com o Bob tanto quanto ela antes. Olhando calorosamente para Tyler, ela se pergunta como pode possivelmente desacelerar seu coração. Pamela pensa que ele é bonito, mas é mais do que isso. Então o que deve fazer agora? Pois não consegue parar, está começando a gostar realmente dele. E não pode negar que nesse momento, quer muito beijá-lo. Mas de repente, Tequila aparece atrás do Tyler encarando Pamela como estivesse perguntando o que ela está aprontando. Então, com raiva, Tequila começa a rosnar e latir para Pamela para se afastar dele. Quando repentinamente, Tyler abre os olhos e nota que Pamela está muito perto dele, envergonhada e corada. Ela tenta dizer algo mas as palavras não saem. Ele levanta perguntando que horas já são. Ela responde que é 4 horas e alguma coisa. Tyler exclama que merda, e menciona que tem que se preparar para o trabalho rapidamente. Pamela comenta ainda envergonhada que estava tentando acordá-lo. Ele pega Tequila nos braços, e diz que nem percebeu que caiu no sono, e pede desculpas, mas ela responde que está tudo bem, sinta-se à vontade para tirar um soneca sempre que precisar. Ele se despede e fala até logo. Pamela apenas fica observando ele ir embora e fechar a porta em seguida. Então de repente ela grita, dizendo que o rosto dele e seu rosto estava tão perto. Repetiu isso umas 5 vezes. Ela escondeu o rosto abraçando Bob, enquanto comenta que Bob está certo, que mamãe precisa se acalmar. Mas Bob ignora ela de novo e apenas volta a se deitar para dormir. Pamela diz para ele não ignorá-la, e depois começa a fazer carinho nele, e reflete que nem chegou a perguntar o nome do bar que ele trabalha, mas pelo menos, conseguiu vê-lo hoje também. Agora no apartamento de Tyler, ele acaba de entrar e soltar Tequila no chão, depois coça nunca pensando em alguma coisa. Ele faz isso com as 2 mãos agora, em seguida se agacha no chão. Tyler coloca a mão no rosto, enquanto pensa no que acabou de acontecer. Corado, ele reflete que ela estava tão perto de beijá-lo. Na segunda-feira, Tyler chega no apartamento de Pamela e diz bom dia Bob, mas ele não o encontra e começa a procurá-lo, quando de repente escuta alguém abrir a porta e se vira para ver. Pamela chega com Bob do passeio. Enquanto diz que está tão atrasada, ela vê Tyler e pergunta se ele já chegou. Depois pega o celular rapidamente para avisar a Ana para que cubra ela no trabalho, senão será despedida. Ele pergunta o que aconteceu. Pamela responde que Bob não queria parar de brincar e ela não conseguiu pegá-lo, então ficou correndo atrás dele por mais de 1 hora. Tyler afirma que com certeza que os saltos não ajudaram. Ela diz indignada que é pro trabalho, e não tem tempo para ficar trocando sua roupa antes do trabalho. Ele comenta que não leva nem 2 minutos para trocar sapatos antes de sair. Enquanto Pamela diz que pare de julgá-la, já que está estressado o suficiente, Bob late e olha alegremente para Tequila, e Tequila também faz o mesmo enquanto dessa vez, é Tyler que diz a Pamela que é bem burro correr atrás do seu cachorro de salto. De repente, Bob puxa a coleira, pegando Pamela desprevenida, e Tyler se assusta quando vê ela ir para cima dele. Bob começa a brincar com a Tequila, enquanto isso, Pamela se segura para não cair em cima de Tyler. As mãos dele tremem ao tentar tocá-la, e os seus lábios estão tão perto um do outro. Os dois se encaram por um longo período, e um silêncio toma conta do lugar, quando Tyler quebra o silêncio e pergunta se ela não está atrasada. Pamela rapidamente sai correndo e se despede, dizendo que sim está muito atrasada, e Tyler ainda não consegue processar o que aconteceu. Ele comenta que está feliz que a Tequila não viu isso, e se pergunta se os rostos deles são magnéticos ou algo assim. Agora, ele questiona Bob porque ele não ouve as ordens da Pamela, mesmo sabendo os comandos básicos. Então Tyler testa ele pedindo para sentar, logo depois pede que dê a pata, em seguida diz que dê a outra agora. Mas dessa vez Bob não obedeceu, pois não estava entendendo ou não sabia isso, enquanto Tyler pergunta se ele não sabe, quando de repente, Tequila dá uma patada na pata do Bob, o que faz ele olhar para ela. Tequila então pisca o olhinho para ele. Bob então dá as 2 patas agora, se sentindo orgulhoso, e Tyler diz que ele é bom garoto, sabe como ouvir e obedecer. No entanto, pergunta por que ele não escuta Pamela. Ele dá um petisco de presente, enquanto diz que só há uma maneira de descobrir. Algumas horas depois naquela tarde, Pamela retorna para casa e avisa para Bob que mamãe está de volta, quando de repente se assusta quando vem um tênis na sua cara. Tyler menciona que eles vão dar um passeio agora, mas deve trocar esses saltos por esse tênis. Agora no parque, Pamela comenta que achou que ele já estaria dormindo e pergunta se não tem trabalho hoje. Ele responde que é segunda-feira, está de folga hoje, então vai dormir mais tarde. E além disso, não vai conseguir dormir até descobrir o que está acontecendo com Bob. Pamela pergunta se ele não dormiu e por que se importa tanto. Ele responde que é trabalho dele como treinador e por que quer fazer isso. Em seguida ele diz que ela havia falado que ele não a escuta, mas Bob segue todos os comandos dele. Então ao soltar a coleira do Bob, comenta que quer descobrir o porquê, e pede para Bob ir lá agora. Como um foguete, Bob deixa eles para trás em questão de segundos. Bob corre atrás do seu próprio rabo, e Pamela pergunta como ele ainda tem toda aquela energia. Ela diz que ele tem tanta sorte de ter um cão calmo como a Tequila, mas Tyler responde para não subestimar Tequila Ferrari. Ele solta a coleira de Tequila também. Ela rapidamente sai correndo igual uma Ferrari, que não deu nem tempo de Tyler mandar ela ir lá.
Pamela começa a tirar fotos deles dois juntos brincando, enquanto Tyler comenta que assim como as crianças, eles precisam de seu horário de brincadeira. Logo depois, ele pede para Pamela chamar Bob como sempre faz. Ela pergunta se ele pode realmente